Banco do Brasil falou que não é o momento de comprar Vale. Soltaram um relatório nesse sentido, colocaram seu preço-alvo. Mas e aí? Será que o Banco do Brasil tem razão? Esse não é o melhor momento para comprar Vale? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? O tema desse vídeo é Vale e a visão do Banco do Brasil sobre a ação nesse momento. Mas antes de continuar, você já sabe, já clica no botão de gostei para fortalecer o canal e vem comigo. Vale, vamos dar uma olhadinha aqui como está performando a ação. Nesse momento, a 52,80, já está há algum tempo nessa região entre 50 e 60 reais. Às vezes encosta um pouco abaixo de 50, aí volta, aparentando se tratar de uma situação de suporte, que é uma região de preços onde os compradores já têm ordens de compra ali, sabe? Aguardando bater ali, ó, 49, 48 já compra. Isso é um bom sinal, mostrando que existe hoje uma maior probabilidade de ganhos do que de perdas nessa região de preços. Mas o Banco do Brasil falou que não é momento de compra e a gente já vai olhar o porquê. Dividend yield de 9% nesses preços, considerando um dividendo por ação de 5,35, que dificilmente será pago. Por quê? Porque o CEO da Vale já disse que o momento é de dividendo mais contido, por conta das grandes incertezas que estamos passando no mundo. Então o momento é de contenção de dividendo. Daí a razão pela qual eu já venho dizendo que você deveria esperar R$ 5,00 de dividendo em Vale. Ainda assim, R$ 5,00 nos preços atuais já dá mais ou menos um dividend yield de 9%, que é o dividend yield hoje de tela. Se você busca pelo menos 10% de dividend yield, você teria que comprar até um preço teto de R$ 50,00. Aí depende muito de cada um. Nesse ano, a Vale está praticamente andando de lado, caiu um pouco, 2,67, ao passo que o dólar caiu mais do que isso. O só fato do dólar cair, isso já traz uma certa probabilidade de queda nas ações de Vale, Klabin, Petrobras, porque empresas de commodities, elas sofrem com a queda do dólar. Elas dependem de um dólar mais alto para ter um bom lucro, mas não só isso. É um dos fatores. Por outro lado, considerando que a longo prazo o dólar é para cima no Brasil, são empresas que de certa forma te protegem do câmbio, te dão essa proteção. Por isso que são empresas que se tornam interessantes de serem inseridas numa carteira que pretende essa blindagem contra a fraqueza da nossa moeda, o real. Por outro lado, como são empresas mais cíclicas, a gente pode perceber que são extremamente voláteis. Muito. Passam por ciclos de queda duradouros, inclusive. Olha esse ciclo aqui que começou em 2010 da ação de Vale. Ela caiu até 2016, 6 anos, caiu praticamente 80%. Imagina só, alguém que comprou aqui nesse topo R$ 100.000 em Vale. Aqui embaixo, essa pessoa teria aproximadamente R$ 20.000. Foi uma perda pesada, pesada. E a ação só recuperou esse patamar em 2018. Imagina suportar todo esse período. Esse é o tipo de ação que você precisa ter muito cuidado com o preço que você paga e do ciclo que aquela atividade econômica está passando. Errou o timing, você vai amargar perdas por muito tempo. Muito tempo. Agora, se você acerta ou se aproxima de acertar o ciclo, você tem ganhos espetaculares. E aí note que tivemos, de fato, um ciclo que foi de 2016 até 2021, com 850% de ganho. Só que depois disso, estamos passando por uma correção de 50%, e isso a partir de 2021. Então já temos aí 4 anos, mas já tivemos aqui 6 anos de queda, que a queda foi bem maior. E aí o que aconteceu com os múltiplos de Vale nesse momento, nessa queda anterior? Olhando aqui para o múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação, a gente vai notar o seguinte, que em 2016 a ação chegou a 0,92, em 2015 0,45. Mas aqui a gente sabe que teve vários fatores, teve ali questões ambientais, mas veja que a ação já conseguiu encostar abaixo do valor patrimonial, abaixo do valor de patrimônio líquido. Então esse aqui não é um alvo ridículo de se pensar. E é por isso que eu já falei em outro momento que nos ciclos de baixa, os especuladores, os vendedores que está vendendo ali a ação, está buscando o quê? Está buscando o alvo abaixo do valor patrimonial. E hoje a Vale está negociando acima do valor patrimonial. Por isso, se continuar um ciclo negativo, de notícias negativas, de lucro em queda, dólar em queda, eventualmente prejudicando os resultados da Vale, a gente pode ter uma ação indo abaixo do valor patrimonial. E qual seria o valor patrimonial atual? Algo próximo de R$ 45,00. Então não há garantia de que chegamos no fundo do poço de Vale. Por outro lado, os dividendos
te ajudam nesse sentido. Como a Vale já é uma empresa madura, não vai ficar ali super investindo, a não ser para a manutenção da sua atividade operacional, você pode esperar aí um dividendo razoável. Mas é claro que existem alguns riscos adicionais nesse setor. Um desses riscos, eu fui um dos primeiros a trazer aqui no YouTube, a respeito do fato de a Rio Tinto ter dado largada em Simandou, onde existe um potencial de mineração de um minério de ferro de um teor ferroso tão puro quanto o de Carajás, da Vale, que é o melhor do mundo. Então isso aqui gera um risco de margens mais apertadas, mais concorrência, eventual excesso de oferta de minério de ferro. Tudo isso o mercado vai precificando. E aí a ação vai caindo conjuntamente com o minério de ferro, que está caindo também. A gente vai notar que desde 2021 o minério de ferro vem caindo e a Vale vai acompanhando. Então note que existe essa correlação positiva entre Vale e o minério de ferro. O minério de ferro vai caindo e a Vale acompanha essa direção de preço, porque o resultado da Vale depende muito de qual é o preço que está sendo praticado no minério de ferro. Quanto mais alto esse preço, maior o resultado operacional da Vale, junto com o dólar. E o minério de ferro encostou agora abaixo dos $100, que é mais ou menos um preço médio aqui do minério de ferro. Esse preço atual, ele data de 2019. Então veja que as commodities são extremamente voláteis. Se você considerar que a inflação no período foi aí de 30% a 40% pelo menos, significa dizer que o minério de ferro perdeu mais de 40% nesse período, além dessa queda toda. Então veja que as commodities não garantem proteção inflacionária. As empresas sim. Por quê? Porque o preço que você paga para uma empresa, desde que você faça um valuation certo, você consegue ter uma expectativa de retorno a longo prazo, junto com os dividendos, que te protege bem acima da inflação. Daí a necessidade de se preocupar com o preço. Não há como dizer que preço não importa. Na verdade, importa muito, porque a depender do preço que você paga, mesmo em se tratando de uma boa empresa, você está falando aí de anos sem ter nenhum ganho e ainda perdendo a inflação. Sem falar do custo-oportunidade de ter o seu dinheiro alocado em CDI, que é, entre aspas, um retorno quase garantido. Outro detalhe com Vale, além dessa ciclicidade do minério de ferro da própria empresa e a questão cambial e concorrencial com a Rio Tinto, como eu falei, e outras mineradoras, você tem o fato de que quase 50% da receita da Vale depende da China, seu principal cliente. É uma exportadora que exporta quase 50% do que produz para a China. Então existe essa vulnerabilidade. Por que existe essa vulnerabilidade? Porque se a China vai mal, cresce pouco, a Vale não consegue vender muito. Então a China é outro fator preponderante nos resultados da Vale e do próprio minério de ferro. E o minério de ferro representa 80% praticamente da receita gerada pela Vale. Sendo que, em se tratando de níquel, que começou a se tornar uma receita relevante, um pouco mais relevante, a Vale já falou o seguinte: olha, o momento atual não é bom para o níquel e por isso talvez a gente até tenha que parar ou vender a operação. É o que está considerando a Vale hoje. O CEO já disse isso, traçando aqui um cenário desafiador para o níquel. E a China, por sua vez, está crescendo aí 5%. É mais ou menos isso que a China deve crescer nesse ano. E existe até uma heurística aí no mercado, no sentido de se China cresce 5%, Vale a 50%. Se China cresce 2 dígitos, Vale a 100, 120. Existe essa heurística aí. Claro que não é nenhuma garantia, é um atalho mental que o pessoal criou no mercado para falar o seguinte: olha como a Vale é dependente do crescimento da China para ter uma cotação bem alta e, pelo menos no curto prazo, isso está se mostrando verdadeiro. Beleza, e aqui está o relatório do Banco do Brasil a respeito da Vale, que traça aqui um preço-alvo de R$ 65, colocando uma recomendação neutra: não comprar nem vender. E aí você vai me dizer, pô, o preço até que tá um pouco longe, né? Porque hoje tá 50 e pouquinhos, R$ 65, até que tem uma boa margem de segurança, potencial de valorização, quando tava 55 as ações da Vale, 17%, hoje mais de 20%. É estranho, né? É aquilo. Por mais que tenha um potencial de valorização, se eles entendem que não é o melhor momento macroeconômico para comprar, eles falam que não é para comprar. Só que eu já disse que isso é um tipo de postura que, se o investidor adotar, ele nunca vai ganhar dinheiro em ação cíclica. Nunca, mais nunca. Porque é justamente nesses momentos em que há uma suposta tempestade perfeita que se afigura uma situação de compra mais interessante. Porque se ele seguir esse tipo de comportamento que o Banco do Brasil está estimulando, ele só vai comprar quando tudo está indo bem e aí ele vai entrar tardiamente e vai pagar caro, não vai ter aquele potencial de ganho que ele teria se tivesse a coragem e a visão de comprar nos momentos mais oportunos, quando os canhões estão atirando, não quando o som do violino está aparecendo nos relatórios. Isso é um problema. Mas vamos entender aqui o que o
o Banco do Brasil está falando sobre Vale? Os números operacionais do primeiro trimestre de 2025 vieram em linha com as nossas estimativas. Então, nenhuma surpresa, nenhuma surpresa. E de fato não teve nenhuma surpresa efetiva no mercado, senão a Vale teria desabado, a gente viu que não foi o caso. A Vale nesse ano está caindo até menos que o dólar, até porque ela já vem de uma queda há algum tempo. Se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, ela ainda ostenta alta, mas olha o topo aqui, 50% de queda. Ainda cita aqui que o incremento nos volumes de vendas de todos os segmentos, então, minério de ferro, cobre e níquel, a Vale aumentou as vendas nesses segmentos, compensou os preços menores. A gente viu que o preço caiu. Minério de ferro hoje abaixo de $100. Aqui destaca também que o custo médio do frete marítimo do minério de ferro subiu, então esse foi um ponto negativo. E aí, olha só o destaque aqui no relatório, que diante das incertezas que ainda persistem sobre as tarifas de importação e os seus efeitos no comércio global, as ações da Vale devem continuar com elevada volatilidade em relação às discussões sobre o tema, o que potencializou as preocupações, etc. e tal. Ou seja, eles estão falando, por conta desse cenário de guerra comercial, macroeconômico, as ações da Vale vão continuar sofrendo. Por isso não é hora de comprar. Então é aquilo. Se a faca está caindo, eu não vou comprar. Mas aí é que está. Você sabe quando a faca vai parar de cair? Geralmente, quando tudo isso já está bem óbvio, a ação já está bem cara ou já precificou tudo isso. Daí a dificuldade de você tentar acertar o fiofó da mosca, geralmente é por sorte. E aí, olha a conclusão do relatório. Apesar de reconhecermos a evolução operacional consistente apresentada pela companhia nos últimos trimestres, então o banco está reconhecendo que a Vale está se recuperando apesar desse cenário adverso e mantermos uma perspectiva de resultados satisfatórios nos próximos trimestres, trazendo aqui os avanços na produção e na redução de custos, seguimos com a nossa recomendação neutra, com preço-alvo 2025 de R$ 65. E esse preço-alvo, ele, de certa forma, hoje está quase que uniforme entre as corretoras e bancos. Olha só esse relatório do BTG Pactual, que traz aqui preços-alvos vigentes, que é o Stock Guide, que eu deixo disponível para os membros da comunidade FMI, onde também tem o meu curso Formação Mirai Invest e as publicações que eu faço diariamente, semanalmente para os membros da comunidade e aqui do canal. Se quiser conhecer a comunidade, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui, você percebe que no setor de mineração, a Vale tem preço-alvo em 65. Hoje seria um upside superior a 20%. Você vai notar aqui que em termos de lucro por ação a cada trimestre, o mercado praticamente prevê aí 36, 43 centavos, algo bem, sabe, uma recuperação em V até para o final do ano. Então eu vejo o ano de 2025 como uma estagnação em Vale, mas com uma leve recuperação. Recuperação devagar, afinal a gente está falando de um cenário desafiador. Mas outro detalhe que precisa ser reforçado aqui é a regressão à média. Quando as coisas ficam muito distantes da média, tendem a voltar para a média. Simples assim, distantes para cima ou para baixo. Esse é um ano de alta na bolsa de valores e Vale caiu. Geralmente, quando isso acontece, próximo ano tende a ser o quê? Queda na bolsa e alta de algumas ações em específico que apenas caíram. Vale poderia ser uma delas. É um fator que seria um fator de compra. Esse vídeo não é recomendação, mas eu estou te trazendo elementos aqui para você tomar uma decisão mais racional a respeito do que você quer ter na sua carteira. Sendo assim, se você não quer ter uma ação cíclica na carteira como Vale, você deveria nem olhar para o papel. Agora, se você gosta do papel, é uma empresa madura, que hoje está passando por uma certa tempestade perfeita, com recomendações que colocam como neutro, mas um preço-alvo bem acima do valor atual de mercado, aí você já começa a ver, pô, tá ficando bacana. Mas eu quero ganhar 10%, então eu vou comprar abaixo dos 50. Ah, se eu aceito ganhar 9, hoje já estaria um preço bacana, até os meus 54, 55 reais. E assim você passa por esse período de acumulação, de ciclo de baixa, que já não tem mais tanta probabilidade de tanta queda, pode cair um pouco mais, talvez alcançar o valor patrimonial, mas já começou a aparentar agora uma certa assimetria a favor do preço de Vale. E é isso, é preciso muita paciência e ciência da dificuldade de comprar as ações mais cíclicas. Hoje, eu diria o seguinte, as ações da Vale estão baratas, mas não estão de graça. Por quê? Porque ainda podem cair um pouquinho, como eu fui justificando aqui. Mas estão baratas, estão com certo desconto. Agora vamos dar uma olhada aqui nos comentários do último vídeo. Por esse motivo, mantenho 15 empresas na minha carteira, sempre. Vou ter uma ou mais empresas com bons descontos. Quem mantém poucas empresas perde muitas oportunidades de comprar barato. Sim e não, porque você pode estar acompanhando o mercado e eventualmente você está aguardando um bom preço em uma empresa que você ainda não tem na carteira e você vai lá e adiciona. Ou então, você eventualmente tem poucas empresas e só foca nelas.
Quando elas não estão baratas, você deixa no caixa, aguardando uma melhor oportunidade. Não existe uma regra absoluta para isso, tá? Renda variável é uma estratégia para poucos. O sujeito que não tem estratégia, só ouve conselho de gerente de banco, terceiriza o cuidado do seu patrimônio, é o famoso sardinha. Vai vender na baixa e comprar na alta. Isso acontece porque você não sabe o que você está fazendo. Você tem que confiar no que o outro está mandando você fazer ou está fazendo por você. Então é necessária muita confiança. Tem que ter uma confiança assim, gigante, gigante, não tem jeito. Tenho 8 empresas com patrimônio de 700 mil. Estou fazendo um caixa porque a margem de segurança diminuiu, porém não paro de aportar jamais. Boa! Assim, aportar, entenda, não necessariamente em renda variável. Existem momentos que você vai aportar na renda fixa, quando você não enxerga boa margem de segurança, simples assim. Nessa alta da bolsa eu comprei mais um pouco, mas não vendi nada, nem mesmo ano passado. Ano passado era o pior momento para vender, foi queda. Nesse ano de alta, até você poderia fazer um pequeno rebalanceamento pensando num caixa aí. Mas e aí, o que você acha? Você acha que Vale está num bom preço hoje? O que você está fazendo em relação às ações de Vale? E de novo, conheça aqui embaixo a comunidade Formação Mirar Invest. Mas, se não for o seu momento de se tornar assinante da comunidade, não tem problema. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde você vai aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, mas de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!